Vamos lá, vamos dar continuidade então aqui ao próximo painel. Tem aqui o murmurinho de despedida, normal, aconteceu. O ministro também está indo ali para dar entrevista para a gente. Por falar em entrevista, quero sempre lembrar que a gente está com transmissão ao vivo pelo CNN Money e também pelos canais da CNN no YouTube. Então, tem gente acompanhando esse debate todo também de casa, além da presença de todos vocês. A gente vai passar para o próximo painel, está acabando o burburinho aqui da frente. A gente vai passar para o próximo painel, que é a gente tratar da capacidade, da promessa, da possibilidade, da probabilidade em realidade. Tratar dessa transição. E vamos falar também sobre os impactos, né? Os resíduos. Por exemplo, a transição para uma mineração verde, ela é possível ou não é? Como é que esse investimento todo na nossa capacidade desse setor vai lidar com os impactos também na vida das sociedades, na vida das comunidades. Pensar também na questão da inovação. O que está sendo feito de novo? O que está preocupando os empresários, os grandes empresários do setor, que a gente vai ouvir agora. Então, quero convidar para o palco, para esse próximo debate, o José Carlos Martins, que é conselheiro da Cedro Participações. O Pablo Cesário, que é o diretor do IBRAM. O Thiago Toscano, que é o CEO da Itaminas. Ah, está aqui. E a Flora Bittencourt, que é a Chief Impact Office da World Foundation. Obrigada aos quatro. A gente vai ter 30 minutinhos aqui de conversa, então eu vou pedir para vocês objetividade para a gente conseguir fazer no mínimo 2 rodadas, né, de perguntas. José Carlos, eu quero começar com você, te ouvindo, dessa questão do minério verde, de onde é que a gente está nesse processo de transição. O quanto você enxerga, você costuma dizer que o Brasil tem hoje uma janela de oportunidade, né? Eu costumo dizer, José Carlos, há bastante tempo já, que o Brasil é inevitável. Qualquer coisa que se tiver para investir no mundo, o cara tem que vir para o Brasil. Eu falo isso há muitos anos já. E eu tenho uma preocupação muito grande, que é a gente tem que ser inevitável, continuar sendo inevitável como vocação, mas a gente tem que ser relevante, a gente tem que ser vanguarda nos processos daquilo em que o Brasil pode sair na frente, que é o caso da mineração. Então, eu quero te ouvir sobre essa janela de oportunidade e para onde a gente deve olhar? A gente deve olhar para o nosso mercado, quanto a gente deve considerar, por exemplo, da demanda global pelo minério verde. Acho que o seu microfone está aí do seu lado. Bom, primeiro quero cumprimentar os colegas aqui da mesa não, né, do grupo, e cumprimentar a CNN por essa iniciativa que é muito importante para a mineração. A mineração, infelizmente, é um setor, eu diria, não muito bem visto, né? Muitas vezes confundida com garimpo, né? Se mistura garimpo com mineração. E um outro detalhe é que no Brasil, se você tem CNPJ e endereço, fica muito mais fácil você focar, né? Se você faz uma mineração ilegal, ou se você está no garimpo, você está salvo dessa situação. Então é muito importante eventos como esse, para a gente poder expor as questões da mineração. Primeiro é o seguinte, a mineração de ferro, que é onde a gente está envolvido, ela está na cadeia da siderurgia.
A siderurgia é, talvez, individualmente, o setor com maior exposição em emissão de carbono. Cerca de 10% das emissões de carbono no mundo são gerados pelo setor siderúrgico. E, basicamente, porque é um setor que vem desde a mineração, nesses 10% entra a mineração, está inclusa, né? Todo o transporte de minério, que é intensivo em combustíveis, né? A própria mineração, ferrovia, transporte do minério, os caminhões nas minas, que também são. Então, é um setor extremamente intensivo em energia. E, para você, no processo de produção de aço, quando você reduz o minério de ferro em si não gera emissão de carbono, mas o carvão que você usa é um grande gerador de emissão de carbono. Então, como que nós, da mineração, podemos ajudar a descarbonização da siderurgia, né? E aí você entra, principalmente, com a questão do minério, que a gente chama de minério verde. Abater carbono em siderurgia não vai ser uma tarefa simples, né? Você tem hoje 2 bilhões de toneladas de capacidade de produção de aço na tecnologia anterior, que usa o carvão mineral. Então, é uma emissão muito grande que você não tem nem como substituir. Mesmo que surja uma tecnologia nova, até você substituir todos esses equipamentos, toda essa capacidade, vai demorar dezenas de anos. Então, o que você faz? A primeira etapa é você conseguir reduzir a emissão de carbono dentro da tecnologia atual. Então, você pode reduzir a emissão de carbono na própria mineração, substituindo os caminhões a combustível por caminhões elétricos, equipamentos de mina por caminhões elétricos, utilizando sempre que possível energia elétrica de fonte não fóssil, porque não adianta você faz um carro elétrico, mas produz a eletricidade com carvão mineral. Então, não existe ganho. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito dentro da própria mineração para você conseguir reduzir a emissão da mineração. Depois, você tem que mexer no transporte. Como é que você leva o minério, por exemplo, os mercados, grande parte do mercado de minério de ferro. O Brasil é um grande produtor, mas é um grande exportador. Esse minério vai todo para o exterior, tem que ser transportado. Navios que normalmente usam combustível. Então, tem todo um trabalho a ser feito em toda a cadeia. Mas, quando você usa um minério de qualidade melhor, com menos contaminantes, você consegue reduzir a emissão de carbono, porque você usa menos carvão. Então, é essa a contribuição que a gente pretende dar. Produzir minérios de maior qualidade, que vão gerar menos emissão de carbono na utilização no setor siderúrgico. O que você está descrevendo aqui é muito interessante, porque eu acho que, assim como a gente viu também no primeiro painel, mas essa sua descrição é interessante, porque é como se você estivesse dizendo, olha, eu tenho até a solução para fazer o carbono, o minério verde, né? Reduzir a pegada, mas eu preciso contar com toda a cadeia, para que lá no final do processo isso vire uma coisa com valor, né? Eu já vou tratar da questão de mercado e de demanda por isso, né? E o quanto que o Brasil está distante ou não de conseguir, José Carlos, completar essa cadeia, porque é uma cadeia que demanda bastante investimentos de infraestrutura, logística e tudo mais. Agora, Flora, eu quero aproveitar logo o comecinho da fala do José Carlos Martins, quando ele fala da questão que a mineração é mal vista, porque é confundida com o garimpo. Ela também é mal vista porque, especialmente no Brasil, com o histórico que a gente tem, nós vamos falar disso daqui a pouco, tem uma questão muito ligada ao meio ambiente, né? Poluição e marcas que a mineração acaba deixando. Agora, hoje, o debate é outro. Hoje, o minério é a ponte para a transição energética. Ele muda essa característica. Como é que a gente transforma essa realidade numa visão positiva que, inclusive, atrai investimentos? Obrigada por compartilhar esse momento. Boa noite a todos. Meu nome é Flora Bittencourt, eu sou Chief Impact Officer da World Climate Foundation, que é uma organização que há 17 anos
aproxima e facilita o diálogo do setor privado dentro da agenda de clima, das agendas das COPs, que é a cúpula de clima da ONU, das Climate Weeks. Estávamos semana passada na London Climate Week, justamente construindo esse diálogo. E hoje, uma das pautas mais importantes para a gente é trazer a economia real para dentro de um diálogo de clima que muitas vezes ficou só numa discussão política e se perde o que precisa ser feito e implementado na prática. Então, a COP30 no Brasil estipulou que a gente está falando de uma agenda de implementação. E quem que implementa? O setor privado, em sua maioria. Então, a gente precisa trazer esses atores para a mesa. E aí, por isso que a World Climate lança a Future of Mining Coalition, que é uma coalizão que a Itaminas faz parte aqui junto com a gente, que está dialogando de forma intersetorial, não só para posicionar a mineração no mundo como uma agenda extremamente essencial para a transição energética, mas também para construir e reunir quais são os gaps, quais são as dificuldades dos investimentos fluírem para essa agenda. Então, a gente está, sim, falando da construção de uma nova narrativa para a mineração no mundo, que não é mais sobre se a mineração é importante ou não, mas é como ela vai escalar no ritmo e na necessidade que a transição energética exige. Claro, é determinante esse ponto que você acaba trazendo. E isso que a Flora diz, Tiago, eu quero te ouvir agora, é determinante também como fundamento de formação de demanda. A gente está vendo o que está acontecendo, toda a discussão da União Europeia, por exemplo, né, que aparentemente tinha ficado meio isolada nessa história de transição energética, e de repente o mundo se deu conta do que está acontecendo na China. Isso está aparecendo em contratos, está aparecendo em demanda para vários setores. Não vai ser diferente para o setor da mineração, mesmo para o mundo olhando para a gente e dizendo: o Brasil é inevitável, eu preciso fazer negócio com eles. E aí eu quero te ouvir do ponto de vista da indústria. Como é que chega essa pressão dessa demanda, que é uma demanda que tem uma outra qualidade do ponto de vista qualitativo e tem uma outra plataforma? Não, legal. Boa noite a todos, né? Obrigado, Thaís, pelo convite. Só começar primeiro parabenizando, né, a CNN, porque a gente fazer um debate sobre geopolítica mineral, não só sobre mineração, né? Essa até uma conversa que a gente teve lá na Itaminas muito tempo atrás, com o João Vitor, com o Bruno. Então, acho que começa por aí, né? Acho que na medida em que a gente entende que essa pressão, essa demanda, ela não é só a demanda local, a pressão local, né? Por impacto, por que benefício que a mineração traz para a comunidade, onde a comunidade só enxerga a devastação, né? Assim, o cenário de degradação, e não enxerga o benefício da mineração, como o João Vitor falou na abertura dele, mineração tem tudo, né? E aí, quando você tem uma agenda, quando você enxerga que você está na agenda, né, Zé Carlos, assim, que a questão da descarbonização, ela assim, melhorou, né? O Zé Carlos falou bem da questão da descarbonização, né? Assim, quando o mundo caminha para uma transição energética, para uma descarbonização, e isso é dado, né, as pressões elas vêm de várias formas. No caso da indústria, pegando coisas que a gente vive lá no dia a dia e que eu acho que agrega muito valor. A partir do momento que a gente está inserido nisso, primeiro, né, nós estamos numa agenda global. A partir do momento que a gente está numa agenda global, a gente discute assuntos globais, a gente senta em mesas globais. Semana passada a gente esteve lá no World Climate Foundation, na London Stock Exchange, conversando com investidores do mundo inteiro, fundos soberanos, grandes grupos. Então, isso por si só, né, para a gente que tem, por exemplo, no Brasil, os desafios de uma taxa de juros muito alta, né, hoje no governo, captar fora, né, é muito interessante. A gente capta com taxas bem mais baixas, né? Sofre mais alguma coisa, que vai bater em 8%, 9%. E a partir do momento em que você vai para captar, você é pressionado. Você senta na mesa com os bancos, senta na mesa
com as trades, com os investidores, e eles colocam essa agenda e querem saber o que você está fazendo na questão em toda a questão ligada a meio ambiente e ao social. Não só a descarbonização em termos de agenda, que é importante, como o Zé Carlos falou, mas quais são as ações efetivamente que você está fazendo para poder contribuir com o avanço da mineração na linha do que a Flora falou. E aí eu acho que nós, da Itaminas, estamos fazendo um trabalho muito legal, porque apesar de, no painel anterior, a gente discutir de licença de operação, que já é um grande avanço na mineração, a licença de operação ainda significa que eu te entrego uma coisa e você me dá outra. Então eu tenho uma pressão do mercado para entregar um minério de mais alto teor, mas eu tenho uma pressão da sociedade para entregar também mais resultado, que em tese custaria mais, né? Mas que quando isso reduz prazo de licenciamento e uma agenda como a da Itaminas, que foi uma agenda que foi chamada a apresentar na ONU, acho que tudo isso ajuda a gente a ter taxas de juros mais baixas, prazos mais longos, e aí sim conseguir atender a demanda desse mercado em qualidade de produto e a do investidor em resultados, em agregação de valor. Não, excelente você trazer a macroeconomia. João Vitor, olha, nós vamos precisar fazer um outro CNN Talks, porque aí nós vamos fazer o seguinte, o tema do CNN Talks vai ser como financiar. Aí a gente traz a mineração, a gente traz a energia, a gente traz saneamento básico, a gente traz telecomunicações e vamos ouvir de cada setor como financiar, porque o que o Thiago traz aqui é super interessante. A Itaminas é uma empresa gigante, consegue lá fora no mercado de capitais captar mais barato e financiar a operação, né? Nem todas as empresas conseguem fazer isso, especialmente, Zé Carlos, essas que estão no meio da cadeia. As de ponta são maiores e conseguem, mas as do meio da cadeia não conseguem. E tudo indica que a gente não vai ter taxa de juro baixa, assim, por uma meia dúzia de uns 3, 4 anos. Então, já tem a ideia aqui de um novo CNN Talks. E aí a turma da mineração vem para um dos painéis. Pablo, chegou a vez de eu te ouvir, eu vou voltar para a minha primeira colocação, né? Do Brasil ser inevitável. O quanto a gente, por vocação, vai conseguir ser protagonista nesse setor. Acho que a sua fala é ótima, Thaís, porque aqui a mineração, a gente precisa mudar o nosso foco. E acho que esse projeto de minerais críticos e estratégicos permitiram isso. Há muito tempo a mineração não é vista como portadora de futuro tal como ela é. Veja, quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de mineração mais conhecimento. Essa é a questão central que a gente está enfrentando aqui e é, portanto, como a gente constrói este futuro. Me permita dizer, e aí eu quero fazer mais uma vez a referência ao deputado Arnaldo Jardim, ao ministro Alexandre Silveira, eu acho que a lei é um passo, ela é um passo importante, ele vai andar, mas considero que isso já está quase no fim já. E eu queria aqui, se me permitisse, quais são os passos para esse protagonismo. Acho que o projeto de lei está avançado, ele tem ajustes importantes a fazer, mas como sempre, tudo pode melhorar. Mas é importante observar, nós vimos no Congresso Nacional um consenso raro. Gente da oposição, gente do governo que discorda em absolutamente tudo, chegar num lugar comum do que é que como país nós precisamos. E veja, isso não é a primeira vez. Nós fizemos uma reforma tributária que terá um efeito enorme aqui. Nós fizemos no combustível do futuro, no hidrogênio verde e em vários outros. O que eu quero dizer com isso é que, longe de uma imagem de insegurança, nós no Brasil podemos bater no peito e dizer: aqui é um lugar seguro e todo mundo que vier suar e produzir prosperidade aqui será bem-vindo. O que não é verdade em todo lugar do mundo, mas é aqui e eu acho que isso é uma coisa que nós construímos. Então o projeto de lei é um primeiro passo importante. Mas eu acho que tem 3 passos que a gente precisa dar mais. Um deles é de tecnologia. Todo mundo que trabalha na mineração vai poder dizer, confirmar isso aqui. Não temos síndrome de cachorro magro aqui. A gente sabe fazer. Não é que a gente sabe fazer no Brasil. Qualquer lugar do mundo que você for, no Canadá, na Austrália, na Indonésia, você vai lá ver um brasileiro liderando operações. E aqui está o grande desafio que a gente precisa fazer nas próximas etapas, é de conhecimento. A gente tem um desafio tecnológico, mais do que industrial, é um desafio de conhecimento. Veja, não dá para o Brasil dizer que a gente não tem acesso à separação em escala industrial de terras raras. Veja, essa tecnologia é central. E só um país tem. E a gente precisa desenvolver aqui. E dá para fazer? Dá. A gente tem centros de pesquisas. Vai lá ver o FMG, vai lá ver o FOP, vai lá ver o CETEM.
A gente tem um monte de pesquisador e nenhum cachorro magrismo cabe aqui. Tem um segundo ponto que é financiamento. Aqui a gente tem pé de barro. Olha só essa informação. Nós temos mais empresas brasileiras listadas no Canadá e na Austrália do que no Brasil. E isso é um absurdo. É que aqui a competição é um pouco desleal, né? Não, veja, Pra porque investimento na se a economia gente real. capta lá, se a gente capta aquele recurso de lá, com aquelas taxas de lá, por que eles não vêm investir aqui? Por que esse mercado não está lá em São Paulo, não está lá em Belo Horizonte, ou não está lá em Belém? E aqui tem um desafio. Aqui é um desafio para os governos, este e os próximos. Tem medidas tributárias importantes, a reforma tributária foi importantíssima, as medidas de incentivo que vem na lei de minerais críticos estratégicos vão permitir novas etapas de agregação, mas a gente vai precisar falar de flow-through shares, que é copiar o que os canadenses e australianos fizeram. Mas aqui me permitem um terceiro passo. O Brasil é o único país do mundo que pode dizer com tranquilidade, que pode olhar nos mesmos olhos que os chineses, que os americanos, que os europeus, para dizer assim, sabemos fazer mineração e sabemos fazer indústria e sabemos fazer tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, temos a mesma dor que todo país em desenvolvimento tem, que é como a gente cria prosperidade aqui. Então, acho que o grande desafio nosso como Brasil, e lideranças como o presidente Lula, como o ministro Alexandre, e quem quer que vier, a gente tem um grande desafio, muito mais do que receber propostas de como fazer acordos, o Brasil, neste assunto aqui, é o único país a poder fazer propostas. Que tipo de coisa a gente quer? Por exemplo, eu acho que a gente pode fazer um acordo, olha só. Nós brasileiros podemos garantir o que vocês quiserem de minério do mundo, o que vocês quiserem, mas, em contrapartida, a gente quer duas coisas. A gente quer co-criar tecnologia e a gente quer financiamento, previsibilidade de mercado. Porque isso aí você vai dizer o seguinte, é assim que a gente cria prosperidade. E esse é o desafio que todo governo vai enfrentar, que eu espero esteja nas eleições. Como a gente cria prosperidade aqui para as pessoas daqui, e o Brasil, mais do que um jogador, tem que ser protagonista. Ninguém mais pode assumir esse papel, só o Brasil pode fazer. Ótimos pontos. Eu tenho costumado dizer, né, que o Brasil já conseguiu sair da zona de risco. O Brasil já saiu dessa zona, mas nós estamos precisando entrar na zona da prosperidade. Está precisando avançar e conseguir chegar lá. Agora, Zé Carlos, nós falamos, você citou as cadeias e a gente acabou ouvindo aqui dos três participantes um pedacinho de cada uma delas. Nós tratamos mais cedo aqui de licenciamento, nós estamos tratando de planejamento. Como é que nós vamos planejar o futuro? Financiamento. Nós estamos falando de estruturação de mercado, de logística. Se você pudesse elencar prioridades, se você pudesse escolher o que destravaria mais rápido o setor, você elencaria de que forma? Bom, primeiro eu vou aproveitar o retorno aí do deputado, porque o deputado teve uma participação muito importante em inclusão do nosso minério verde na lei de minerais críticos. Eu tive a oportunidade de discutir esse assunto, inclusive no Ministério da Fazenda, e foi muito difícil, porque a visão da mineração continua sendo uma visão equivocada. A mineração não agrega valor, que é um absurdo, né? Principalmente no caso dos minerais críticos, são investimentos pesadíssimos, porque você pega um minério de baixa qualidade, um minério que lá como ele está não serve para nada, nem para aterro, e você transforma aquilo num produto bom, num produto que ajuda a descarbonizar. Então a compreensão do deputado foi muito importante para podermos incluir esse minério verde. Então, uma etapa do que você colocou, nós conseguimos através da atuação do deputado, que nos ajudou muito nisso. Além disso, eu acho que o Brasil tem uma questão ambiental que tem que ser tratada com mais profundidade, entendeu? Muitas vezes, nós vemos uma explanação do Clóvis aqui sobre a Belo San. Essa incompreensão da mineração, ela permeia todos os setores no Brasil. E a mineração tem feito muito pouco, ela mesma, para mudar isso. O IBRAM tem um trabalho feito, mas a gente luta contra uma coisa que é inerente. Quando você vai numa mina e olha uma mina, o que você vê? Risco. Você vê risco, você vê uma agressão, né? Agora, gente, se você olhar, somar todas as minas do Brasil, as áreas envolvidas,
e considerar os benefícios econômicos que a mineração traz, eu afirmo aqui, nenhum outro setor do Brasil faz isso. Nem a agricultura faz isso. O impacto ambiental da agricultura, se você somar todas as fronteiras agrícolas, os milhões de árvores que são derrubadas, e os pastos para o gado, aquela vaquinha bonita, né, andando, emitindo gás metano, é um dos maiores emissores de gás metano. Só que o setor mineral, ele talvez tenha um pouco de vergonha de colocar essas coisas abertas, entendeu? Uma hidrelétrica destrói muito mais árvores do que toda a mineração do Brasil reunida. Mas, se você chega numa mina e você olha, você vê um impacto ambiental grande. Se você vai no campo e vê uma lavoura, aquilo bonito, verdinho, né? Vê lá os bois pastando, tudo bonitinho. Mas qual é o impacto ambiental que traz isso? E como é que você mede isso em relação à geração de emprego, geração de impostos? Então nós temos um negócio que é contra a mineração. Isso eu não estou falando do Brasil, é do mundo inteiro. O setor mineral no mundo tem uma associação que procura tratar disso. Mas você tem problema no Canadá, você tem problema na Austrália, você tem problema no Brasil. Só que a importância da mineração, principalmente para a transição energética, é um negócio muito grande. Mas a questão ambiental, os governos têm que olhar a mineração, vão ter que olhar a mineração de uma forma diferente. Porque senão não vai ter os minerais para a transição energética. Flora, eu acho que você já entendeu, né? Você já entendeu que eu ia chegar a você para ouvir você. Onde é que está esse debate? Qual é o grau de maturidade, de responsabilidade e de, vamos dizer assim, pragmatismo? Que eu acho que esse é um ponto importante. Pragmatismo do debate ambiental no que tange aqui a mineração. Eu tenho uma palavra aqui que não está saindo da minha mente na construção do que eu quero falar nesses poucos minutos que a gente tem, porque é tanta coisa para falar que a gente tem que escolher, mas é oportunidade. A mineração e a agenda de mineração tem uma janela de oportunidade na agenda global que eu não tinha visto antes, que a gente tem dentro do novo framework da Agenda de Ação Global, uma linha de um eixo de energia que fala da mineração, que cria planos de aceleração das soluções para a mineração. Então, a Agenda Global está chamando o setor da mineração para atuar e para fazer parte. E aí isso já vem com algumas premissas também. Então, ampliação de investimento, fluxo de capital vai vir com construção de um ambiente regulatório saudável, construção de padrões que a gente consiga, que o investidor consiga entender como o setor está se responsabilizando e trazendo processos claros, métricas, ESG e construção, um olhar para a comunidade de compromisso, de responsabilidade, o olhar da oportunidade da restauração florestal no entorno das operações e preservação. Acho que se você traz realmente, Zé Carlos, números reais de áreas preservadas, já é um número maior que qualquer outra indústria, e esses números acho que para quem tem as discussões técnicas já estão muito claros, né? Já são ditos, mas a gente ainda não chegou no mainstream, nas pessoas entenderem essa transformação. Então, acho que essa junção da gente estar nos palcos globais e nacionais, fomentando esse debate, entendendo o quanto os minerais críticos, e parabenizo também o movimento do deputado e do PL, que são essenciais para o Brasil se empoderar dessa agenda, que é uma agenda de oportunidade, porque o Brasil é um país de muita terra, de muitos que tem esse cesto dos minerais críticos aí completo para transformar isso realmente em geração de renda, em geração de valor para o nosso mercado nacional e internacional. O CNN Talks é para isso, Flora, para a gente, exatamente para dar voz a essa leitura. Tiago, uma das preocupações de impacto ambiental é com as cidades, com as comunidades. Isso vale para qualquer setor de infraestrutura. Mesmo quando a gente está discutindo saneamento básico, há uma discussão ambiental de impacto, né? E como é que você enxerga a evolução?
tanto da gestão desse impacto, como da relação com as comunidades e de como é que trabalham juntos nisso. Quando você fez a pergunta para o Zé Carlos, eu falei, se ele não falar licenciamento ambiental aqui, nós vamos estar muito desalinhados, né? Porque para o fluxo de investimento que a gente falou chegar, não dá para um licenciamento demorar 7, 10, 15 anos, né? Não tem capital que aguente isso. Mas eu acho que tem uma questão que está conectada com a percepção das pessoas, porque por mais que aqui a gente discuta geopolítica, e ela é importante, acho que é largada, né? No caso da mineração de ferro, essa conexão forte com a descarbonização, né? Com a transição energética, mas em outros minerais, com o data center, com a inteligência artificial que todo mundo está usando, com a SpaceX, com a internet rápida da Starlink. Mas o caso que aconteceu com a gente da Itamina, acho que ilustra muito bem como é que a gente tem que avançar também para essa localidade, né? Uma senhora lá, Sarzedo, onde a gente está, uma cidade com 30 mil habitantes. E aí um dia uma senhora chegou para mim e perguntou, ô meu filho, com esse negócio de descarbonização vai dar para nadar lá no Parque Cachoeira de Sarzedo? Porque lá está poluído e a gente nadava 40 anos atrás. Né? Então, assim, se a gente falar de descarbonização, mas não conectar com a localidade, a percepção das pessoas não vai mudar. E aí não adianta falar de números. Né? Eu sei que os números são importantes, a gente falou no painel, são tantos bilhões de investimentos, são tantos geração, tantos empregos gerados, mas a pessoa quer saber se ela vai poder nadar no parque. Né, se a emissão de particulado do lado da casa dela não vai estar sujando. Então, a gente precisa fazer uma adaptação, né, ou, na verdade, uma conexão dessa agenda global com uma agenda local. A gente precisa progredir na visão mundial, na conexão da mineração com a agenda global, mas a conexão da mineração com a agenda local e essa agenda local com o global, porque é isso que faz a gente avançar. É a pessoa perceber que aquela mineração na localidade traz benefícios para ela, melhora a qualidade de vida, ela é uma pessoa mais próspera por causa da mineração, ela é uma pessoa mais feliz, que curte mais a vida, a saúde, a educação é melhor, tudo por causa da mineração. Então a gente precisa comunicar melhor, a gente precisa falar, e isso a gente ainda tem muito para avançar, né, Pablo? Assim, acho que na comunicação, e aí por isso o papel de vocês da CNN é super importante para a gente trazer essas histórias e as pessoas começarem a perceber a mineração na vida delas. Isso tem efeito multiplicador, né? Gente, eu sei que a conversa é boa, que a gente está num jantar e tudo mais, mas se puderem baixar um pouquinho o tom de voz, sempre tem uma conversinha boa aí com quem você encontrou na sua mesa, só para a gente não perder aqui o ponto mais bacana do diálogo. Já agradeço. Pablo, vamos lá, sobrou para você, eu vou te dar mais do que está no cronômetro, porque é justo, mas eu acho importante te ouvir. Como é que você está enxergando agora a relação desse debate entre público e privado? Nós tivemos um ministro aqui, tivemos um deputado, nós estamos vendo que existe uma interação maior, mas eu quero te ouvir sobre onde é que você vê gargalo, risco, ou você falou de consenso agora há pouco, mas o que te preocupa para que esse debate que a gente ouve aqui já demonstra avanço, mas onde é que ele pode engastalhar, como fala em Minas? Também sou mineiro e entendo perfeitamente o engastalhar. Engastalhar. Thaís, eu acho que o desafio que nós temos agora, como você disse antes, é de protagonismo. E aqui eu quero reforçar isso. Só o Brasil, no mundo, hoje tem capacidade de chamar as grandes potências e na mesma mesa colocar outros países em desenvolvimento como nós mesmos. Isso significa ter uma proposta do que a gente quer de país e de mundo. Isso envolve, claro, como a gente atende as nossas comunidades. Me permita, eu quero pular um pouco na sua pergunta aqui. Thaís, a gente preserva em formações florestais 20 vezes o que nós usamos de área de exploração. 20 vezes. Sabiam que a gente está fazendo agora que a Flora acabou 20 de citar. vezes? Veja, não há nenhuma empresa que preserva tanto contra a gente. Nenhum setor faz igual. A gente está terminando agora de fazer a contabilidade de emissão e sequestro de carbono. Sabe qual é a minha aposta?
Já nessa edição, a mineração será net positivo, que significa a gente mais captura do que emite carbono, porque isso é esforço de empresa que mudou a matriz energética, que está mudando o transporte e que está preservando o meio ambiente, e essa é a cara da mineração que a gente precisa fazer. Tem uma cara que olha para trás, mas a gente precisa olhar para frente. A mineração precisa ser vista como o setor que é portador de futuro, que dá para a nossa sociedade duas coisas fundamentais, que é como a gente constrói prosperidade para a senhorinha que quer ter tempo, que quer ter uma casa, e como a gente constrói sustentabilidade, porque sim, a lagoa dela tem que estar limpa para ela nadar. É isso que é riqueza, e a resposta para isso está também na mineração. Olha, se depender da determinação do Pablo, eu acho que a gente vai conseguir bastante coisa. Que bom. Pablo, José Carlos, Thiago, Flora, obrigada pela conversa. Eu já acabei de contratar um outro CNN Talk, vocês repararam, né? Expus o chefe publicamente para a gente continuar esse assunto com vocês ou outros representantes, mas para não deixar essa bola quicando sem resposta. Obrigada aos quatro.